Aleluia! Pela graça do Senhor, estamos juntos mais uma vez. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós e guardado as nossas vidas. E isso é motivo de alegria. Continuando o nosso tema, o nosso assunto, falando sobre o nosso comissionamento em Cristo Jesus, veio ao meu coração um texto de Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Quando o apóstolo Paulo, ele fala do verdadeiro comissionamento, do verdadeiro ministério que nós recebemos de Cristo. Então, me acompanhe, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Eu quero fazer isto de uma maneira expositiva para facilitar o nosso entendimento. Aliás, eu quero orar antes de começar, pedindo ao Espírito Santo que ele venha neste momento e traga luz, clareza, traga um rema desta palavra para a vida de cada um de nós, principalmente para a sua vida. Pai, eu oro em nome de Jesus, clamando pelo Teu Espírito Santo, que Ele venha tomar esta palavra, que Ele traga vida, que Ele unja, que Ele me capacite acima de tudo, mas também que Ele dê um coração responsivo diante do grande desafio e que esta palavra traga não só edificação, mas acima de tudo que ela venha nos desafiar a cumprir o nosso chamado, o nosso ofício, mas de uma maneira natural, espontânea, tendo como base o nosso grande amor, não só por Deus, pelo nosso Senhor e Salvador, mas principalmente pela obra que nós fomos chamados para fazer. Uma grande demonstração do nosso grande amor por vidas, acima de tudo, pelos perdidos que ainda não conhecem Jesus Cristo e não o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Eu faço isto com gratidão, crendo na operação do Teu poder nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, eu quero fazer de uma maneira expositiva, explicando, cada versículo desse. E o grande desafio que está no meu coração é que você não só entenda com a sua mente, mas que essa palavra desça ao seu coração, produzindo não só edificação, mas incendiando o seu coração diante deste grande desafio. Então, Paulo, ele inicia dizendo, portanto, vendo que temos este ministério. Primeira coisa que eu queria destacar nesta noite, muitos pensam que o ministério na igreja está ligado à música, ao louvor, está ligado à pregação da palavra, está ligado ao ensino, está ligado à recepção, na porta da igreja. E, na realidade, tudo isso faz parte, mas isso faz parte, está ligado com o funcionamento do local de reunião, para receber pessoas, para ministrar louvor, a palavra, o ensino, enfim. Mas nós precisamos entender que o nosso primeiro e maior ministério é justamente o de levar a salvação proposta pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós lemos aqui Paulo destacando, vendo que temos este ministério, essa palavra no original grego é diaconia, e isto está justamente ligado ao ofício, dado por Deus de proclamar o evangelho da graça de Deus. Então, nós precisamos entender esta realidade. Fazer parte de ministério dentro da igreja é importante, sim, e é fundamental. Mas o nosso primeiro e maior ministério é justamente proclamar o evangelho da graça de Deus. E Paulo, ele continua dizendo,
como nós temos recebido misericórdia e não desfalecemos. Então, o verdadeiro serviço, ofício, ministério, ele procede da misericórdia de Deus. Misericórdia imerecida, mas recebida, e que nós devemos compartilhar também. No verso de número 2, ele continua dizendo assim: mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus, né, enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Aqui, possivelmente, Paulo está se referindo a falsos apóstolos que tinham ajudado a desencaminhar a igreja em Corinto. E é um cuidado que nós precisamos ter, muito mais hoje, né, com o advento da internet, das mídias. Nós precisamos tomar muito cuidado com falsas propostas apostólicas que só têm o propósito maligno de nos desviar do verdadeiro caminho. Paulo estava afirmando isto, que haviam pessoas, né, que de uma maneira desonesta estava manipulando a palavra de Deus. E para que isso não aconteça na minha, na sua vida, na nossa vida, é muito importante que você gaste tempo, que você invista tempo lendo, estudando, conhecendo a palavra de Deus. O próprio profeta Oséias, no Velho Testamento, ele declara, né, que o povo de Deus, ele perecia, ele estava sofrendo por desconhecimento, por não conhecer Deus e as Escrituras, e a sua palavra, e a sua vontade. E o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 4,14, ele fala de pessoas que se deixam levar por ventos de doutrina, por ensinos de homens. Então, nós precisamos conhecer a Deus através da nossa intimidade, mas nós também precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, para não ser enganado, levado por ventos de doutrina, por falsos ensinos. Muitas vezes, né, não como Paulo está relatando aqui de maneira desonesta, mas às vezes por falta de conhecimento, por não conhecer bem as Escrituras, acabam ensinando coisas que não condizem com as verdades de Deus. Então, nós precisamos tomar este cuidado. Mas Paulo, ele continua: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Este termo escondido, crúpito, Paulo está se referindo àqueles que não atendiam à pregação do evangelho. Por quê? Por que isto aconteceu? E por que isto acontece? Ele responde isso no versículo seguinte, dizendo que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, se referindo a Satanás, né? O Deus deste século, ele cegou a mente, o entendimento, para que as pessoas não creiam. Então, nós precisamos entender que o papel de Satanás é manter as pessoas longe de Cristo e do Evangelho. Por que do Evangelho? Paulo, em uma outra carta que ele escreve à igreja lá em Roma, em Romanos, no capítulo 1, verso de número 16, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo fala que o Evangelho é o poder,
no original dunamis, ele quer dizer muito mais do que um poder moral, de uma excelência de alma. Ele também se refere ao poder para realizar milagres, né? Então, nós precisamos entender que é importante, sim, amar o perdido, é importante, sim, acolher, abraçar, suprir, é importante, tudo isso faz parte, mas na realidade, isso são portas de entrada para o Evangelho de Deus. Operação de milagres é uma porta. Você orar por alguém que está enfermo, por alguém que tem uma cadeia na sua vida que o prende, né? Tudo isso são ferramentas, são manifestação, né, do poder de Deus, é lógico, que servem como porta de entrada, mas é fundamental que nós preguemos o Evangelho da graça de Deus, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Então, a ferramenta principal e a figura central da pregação de Paulo é Cristo. Foi Cristo, sempre foi Cristo. Nós precisamos entender que por toda a Escritura, a figura central de toda a palavra de Deus é Cristo. Então, o mesmo Paulo, ele no versículo de número 5 seguinte, né, ele vai dizer isso, mas ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo, do perdido, daquele que ainda não foi alcançado, né? E para que a luz de Cristo venha brilhar na vida dele. Mas quando nós pregamos o Evangelho da graça de Deus, o poder de Deus se manifesta e as pessoas são tocadas, são alcançadas, são transformadas. E no versículo de número 5, Paulo afirma isto, porque nós não pregamos a nós mesmos. Não era o Evangelho de Paulo, mas era o Evangelho da graça de Deus que se manifestou em Cristo. Ele pregava Cristo. Cristo precisa ser o centro, a figura principal da nossa pregação. Da nossa pregação, ele dizia, Cristo é a figura principal e nós, servos, e nós, companheiros, e nós, cooperadores, é isso que nós devemos fazer, somos chamados a fazer. Nós cooperamos com Cristo na sua obra. Nós somos os continuadores desta obra. Olha que privilégio que eu e você temos, né? Mas ele continua dizendo, verso de número 6, porque Deus ordenou, não é um convite, Deus deu uma ordem. Que ordem é essa? Que a luz brilhasse nas trevas. Que a luz brilhasse nas trevas. Nós vemos no princípio da criação, em Gênesis 1, 3, que Deus criou a luz a partir das trevas. E Deus está deixando muito claro, Ele está ordenando que a luz precisa brilhar, a luz do Evangelho, a luz de Cristo, ela precisa brilhar. Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas do nosso coração, do coração de todo aquele que ainda não foi alcançado. Eu uma vez, num congresso, eu vi uma ilustração de um pastor que me chamou muita atenção, e eu gravei isto. Ele usava um desses relógios inteligentes, né? Um smartwatch, e ele falou, olha que interessante, né? Ele tocou na tela do seu relógio, e quando nós tocamos, nós sabemos disso, na tela de um smartwatch, de um relógio inteligente, uma luz acende, a tela brilha. Mas ele dizia,
Olha, se nós fizermos isto num ambiente, né, iluminado, claro, ninguém vai perceber. Ele falava assim, olha, eu vou tocar agora. Tum! Vocês viram? Ninguém viu o relógio dele brilhar. Por quê? Porque naquele ambiente havia luz. E na realidade, quando Deus fala que a luz do Evangelho precisa brilhar, não é dentro da igreja, não é dentro do salão de reunião. Igreja, com a ideia que nós temos do local onde nós nos reunimos, porque na verdade a igreja somos nós somos templo de Deus. Mas na verdade ele dizia, não, ninguém vai perceber. A luz do Evangelho precisa brilhar lá fora. Você que tem luz, você que recebeu luz, você que a luz de Cristo resplandece na sua vida, precisa brilhar, mas brilhar lá fora. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso de número 16, Jesus diz assim, ora, que a luz, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras e glorificar ao Pai. Mas, como eu dizia, aquele pastor, de repente ele pediu para desligar a luz do templo, da nave, daquele salão. E desligaram, ele falou, olha agora. E ele tocou de novo na tela do seu relógio. E todos naquele ambiente escuro, né, puderam ver aquela luz brilhando, resplandecendo. Então, Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas. Então, é lá fora, nós reunidos dentro do nosso local de reunião, do salão, né? Todos nós temos esta luz brilhando em nós. Então, não há necessidade disso. Todos ali, com raras exceções, né, tem essa luz brilhando na sua vida. Nós precisamos realmente brilhar lá fora. É lá fora. Lá que a luz de Cristo precisa brilhar. É lá que a luz do Evangelho, da graça de Deus, precisa brilhar. Então Paulo, ele está dizendo, porque Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas. Foi assim no princípio da criação. Deus criou a luz a partir das trevas, né? E luz é vida, luz fala de vida. E quando esta luz nasce no coração de alguém que, ao ouvir a pregação do Evangelho, das boas novas, da salvação proposta por Deus, através da obra consumada de Cristo naquela cruz, essa luz entra, penetra. Então, é lá fora que nós somos chamados a brilhar, a brilhar. Mas Paulo, ele continua dizendo no verso de número 7, ele diz assim, temos, porém, este tesouro, esta presença, esta luz gloriosa dentro de nós, ele fala, nós temos este tesouro em vasos. E vasos, aqui no original, né, esquélios, se refere, é uma metáfora, né? Vaso simboliza corpo. Então, nós temos dentro de cada um de nós este tesouro. E este tesouro precisa brilhar lá fora, nas trevas. Então, Paulo fala, olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro. O que ele queria dizer com isto, né? Porque este termo barro, ostraquinos, é uma sugestão implícita da própria fragilidade humana, né? Apesar de toda a nossa fragilidade e incapacidade, esta luz está dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de todo aquele que nasceu de novo, que creu em Jesus, na sua obra consumada, né? Então, essa luz já está dentro e ela precisa
brilhar, apesar de toda a nossa limitação. Mas esta luz vai brilhar, vai brilhar. Então Paulo, ele está falando, olha, nós temos este tesouro, né, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Entenda, não é na nossa capacidade, não é no nosso poder, não é por causa da nossa eloquência. Nós somos só canais, vasos nas mãos do Senhor. Mas este tesouro está dentro de cada um de nós. E isto precisa ser levado para aqueles que estão ainda em trevas. Em trevas. Então, o vaso de barro, Paulo está mostrando, né, que mesmo com toda a nossa fragilidade, incapacidade, inconstância, apesar de todos os nossos defeitos e falhas, ele está falando, há um tesouro dentro de você, há uma luz dentro de você que precisa brilhar lá fora. Aí, Paulo chega no verso de número 8 e estes dois versículos, o 8 e o 9, falam muito ao meu coração, né? Eu vou usar aqui uma mistura da linguagem, né, da nova linguagem de hoje, com um pouco da linguagem da Bíblia Mensagem, para que fique muito mais claro. Mas ele diz, porque nós temos este tesouro dentro de nós, esta presença, né? O Espírito Santo de Deus, é Deus e habita dentro de cada um de nós. Apesar de toda a nossa fragilidade, ele diz assim, olha, nós podemos em muitos momentos, na nossa caminhada cristã, né, realizando, cumprindo este ofício, né, este ministério, este serviço, né, em muitos momentos nós podemos até nos sentir afligidos, mas não derrotados. Ele diz, em muitos momentos nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Temos muitos inimigos. Em muitos momentos da nossa caminhada, parece que se levantam inimigos, um atrás do outro, para nos tocar, para nos afetar, levantam-se contra nós. Então, em muitos momentos, se levantam muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. Somos gravemente feridos, muitas vezes, mas não destruídos. O que me chamou a atenção? Nós vemos aqui 4 pares de opostos. 4 pares de opostos. Mas em cada um destes pares, o primeiro elemento caracteriza justamente a nossa fragilidade humana. Mas o segundo elemento, né, é a prova do poder de Deus agindo na nossa vida. Então, você pode em muitos momentos se sentir realmente aflito, afligido, mas você não vai ser derrotado por causa desta presença dentro de você. Você pode em muitos momentos não saber o que fazer, né? Mas Deus sabe o que fazer. Ele está no controle de tudo. Muitos inimigos podem se levantar contra você, mas nunca vai faltar um amigo. Deus sempre vai providenciar alguém para estar perto de você nestes momentos e te ajudar. Mas principalmente, tem um amigo maior que nunca vai faltar, o Espírito Santo. Ele sempre vai estar perto e pronto para te socorrer e te ajudar nos momentos de aflição, quando os inimigos se levantam, né? Ele sempre vai estar pronto
para te ajudar. Você pode até se sentir ferido de uma maneira muito profunda pelas circunstâncias, mas você jamais vai ser destruído. Então, 4 pares de opostos, isso me chamou muita atenção. O primeiro elemento que caracteriza a nossa fragilidade, mas o segundo, a manifestação do poder de Deus diante de cada uma dessas circunstâncias. Você pode ficar aflito, você pode, aliás, estar se sentindo assim, mas entenda, jamais você vai ser derrotado. Você pode não saber o que fazer em muitos momentos, mas Deus sabe e Ele está no controle. Muitos inimigos podem se levantar contra você, mas nunca vai faltar um amigo para te ajudar. Você pode sim ser ferido até de uma maneira muito profunda, mas você jamais vai ser destruído. Deus tem cuidado, vai continuar cuidando, protegendo você, né? É tão tremendo isto, né? Porque isto fala de marcas no nosso próprio corpo. O mesmo apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, verso 17, ele diz, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E se você for buscar o original, o significado destas marcas, isto remete aos servos, aos escravos nesta época, na época em que Paulo viveu. E os escravos, eles eram marcados, eles traziam marcas no seu corpo, muitas vezes feito a fogo, né? Mostrando de quem aquele servo, aquele escravo era proprietário. Então, quando Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, era justamente sobre isso que ele estava falando. Olha, eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo, né? Então, nós precisamos entender que um dia, quando nós estivermos diante de Deus, nós não vamos apresentar o troféu pelos nossos feitos, né? Ao longo da nossa caminhada cristã. O que Deus espera ver em nós são cicatrizes, são marcas sim, né? Pelo esforço, pelo sofrimento, pelas feridas feitas, por ataques de inimigos que se levantam, vão se levantar contra nós. Paulo, ele está falando, né, neste capítulo, de um ministério, de um ofício, de um chamado que não é fácil. Não é fácil. Nós só cumprimos este ofício, este comissionamento, né, pela capacitação do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, porque nele nós encontramos toda a suficiência, tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos encontrar nele, não vamos encontrar lá fora, não vamos encontrar em treinamentos, não vamos encontrar em seminários. Isto é bom, ajuda, edifica, mas tudo o que nós precisamos já está dentro de nós. Toda provisão e toda suficiência nós vamos encontrar em Deus, no Senhor, no Espírito Santo que habita dentro de nós. Você vai encontrar nele. Tanto que o mesmo Paulo, né, quando ele está terminando este capítulo, né, eu queria que você viesse comigo até o versículo 16, e com ele eu quero encerrar. Ele diz assim, por causa disto, por causa do poder de Deus operando
na minha fragilidade, na minha fraqueza. Paulo falava, quando eu sou fraco, é aí que eu realmente sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus, ele opera na minha e na sua fraqueza. Então, ele diz, por causa disto, nós não desfalecemos, por causa disso nós não desanimamos, porque ele entendia, mesmo que o meu corpo, né, mesmo que o nosso homem exterior pereça, mesmo que o meu e o seu corpo vá se gastando, né, nesta caminhada, ele diz, contudo, o nosso homem interior, ou o seu espírito, ele vai se renovando dia a dia. O seu espírito, né, a cada dia é renovado pela manifestação do poder de Deus na sua vida. Então, este poder, né, este dunamis de Deus, né, o sentido desta palavra é como se fosse de uma dinamite. É um poder fantástico, né? É um poder que quebra qualquer tipo de cadeia, de impedimento, de barreira. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, para que esse dunamis, esse poder de Deus, toque e alcance o coração dos perdidos. Né? Então, apesar de toda nossa fragilidade, nós podemos sim, porque nós somos capacitados por Deus. Na nossa fraqueza, Deus opera o seu poder. E este poder dentro de cada um de nós, como eu disse, não é somente um poder moral, não é somente uma excelência de alma, mas é poder para realizar milagres. Poder para realizar milagres. Jesus diz que você vai impor as mãos nos enfermos e eles vão ser curados. Jesus declara que você vai orar pelos cativos e os demônios vão vazar, vão fugir, vão sumir, né? Você vai abraçar, você vai acolher, você vai receber, que são coisas, são atitudes e práticas importantes, mas como expressão do grande amor de Deus que está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Então, Paulo, ele fala, olha, eu não estou nem aí. Quanto mais as minhas cicatrizes são um testemunho de que eu pertenço ao Senhor. São o resultado, né, do cumprimento do meu ofício, do meu comissionamento, do meu serviço ao Senhor, à sua igreja e à sua obra. É uma expressão do grande amor de Deus que está dentro de cada um de nós, pelas pessoas perdidas que ainda não têm Cristo na sua vida. Então, o corpo pode se gastar, mas o nosso espírito, o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. Ele vai se fortalecendo cada vez mais. A obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, o preço que ele pagou, o sangue derramado, abriu, declara o escritor aos Hebreus, um novo e vivo caminho ao trono da graça de Deus. Então, quanto mais eu conheço a Deus e a sua palavra, mais este espaço de habitação na minha vida é ampliado, mais ele é alargado e o Espírito Santo cada vez mais vai governando a sua vida. Este é o desejo do seu coração? Eu creio que sim. Eu anelo por isso, eu tenho orado por isso, para que este domínio, este governo se estenda cada vez mais na minha vida.
Aliás, eu tenho orado por isto. E eu quero orar pela sua vida, para que este governo cresça na sua vida. Cresça na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo esta ministração, este ensino, esta palavra que o Senhor mesmo colocou no meu coração. Eu oro pela vida de cada um deles, Pai, para que o governo do Teu Espírito Santo venha sobre o espírito de cada um deles e sobre a alma, que o Espírito Santo governe o seu espírito e a sua alma, para que a sua alma então possa governar sobre o seu corpo e este vaso se torne um instrumento realmente de bênção na vida de outras pessoas, para que este vaso que contém este tesouro de excelência possa realmente ser alargado, ampliado, e o governo do Espírito Santo venha se manifestar de uma maneira completa. O que Deus tem para a sua vida, meu querido e minha querida, é plenitude do Espírito Santo na sua vida. Então, que o Espírito Santo governe, comande o teu espírito e a tua alma, para que a tua alma então possa governar sobre o seu corpo, e o seu corpo, que é este vaso escolhido, se torne um instrumento de manifestação do grande amor de Deus na vida das pessoas. Faça de você uma testemunha desta obra bendita, desta obra abençoadora, esta obra consumada. Alcance cada vez mais vida à nossa volta, porque o reino de Deus é um reino espiritual e ele se estabelece na vida de pessoas que, ao ouvirem a pregação do Evangelho, creem e recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, eu oro para que este espaço de domínio, de governo, cresça na sua vida, meu querido, e que você se torne um instrumento de bênção na vida das pessoas à sua volta, dentro da sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no local onde você trabalha, estuda, aonde você estiver. Você foi comissionado, chamado para ser uma testemunha, para pregar o Evangelho das boas novas, da salvação que há em Cristo Jesus. Ser uma testemunha do grande amor de Deus pelas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana de muitas vitórias e que você realmente possa ser um instrumento de Deus para abençoar vidas lá fora, lá onde você estiver. Que a luz de Cristo que está dentro de você brilhe diante dos homens e o Pai Celestial seja glorificado por isto. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido, abençoe a sua casa, toda a sua família, o trabalho das suas mãos. Se tu uma bênção, em nome de Jesus, amém.